Primeiramente, queria parabenizar pelo pedido de informações. Acho que é totalmente oportuno falar sobre o atendimento educacional especializado. E nós temos visto cada vez mais discussões sobre isso, que eu considero extremamente positivo, porque há um tempo atrás nós tínhamos esse debate sobre a inclusão, mas na prática nós tínhamos ainda uma divisão, né, dos estudantes que tinham algum tipo de que precisariam de algum atendimento especializado e não eram atendidos nos mesmos serviços que as demais crianças. Então, a gente teve um avanço na nossa sociedade sobre a concepção de inclusão e hoje nós identificamos e entendemos que as escolas e os demais serviços precisam ter condições de atender as crianças e adolescentes que têm necessidades especiais. Mas nós sabemos, vereadora Rose e vereador Bortola, que falou agora, que para que a gente consiga, de fato, fazer isso, a sociedade precisa avançar diversos paradigmas. Acredito que a gente vem avançando e avançou alguns, mas com a entrada dessa criançada, né, que tem alguma deficiência, algum transtorno na educação e com a participação efetiva, a gente percebe e a gente vê o aumento de mais necessidades. Por isso, nós precisamos olhar atualmente para a realidade e ver o que nós temos que fazer de fato, de concreto, para que a realidade da educação mude, para que essas crianças de fato sejam valorizadas, de fato possam ser atendidas e terem as suas potencialidades desenvolvidas, porque a gente ouve muitos relatos de mães e das famílias dizendo que as crianças, que na concepção da família, aquelas crianças não são olhadas da forma como deveria, porque não percebem o seu desenvolvimento como elas poderiam. E nós sabemos que essas crianças têm, muitas vezes, necessidades especiais, mas que elas têm muita capacidade e condições de poder melhorar. Eu recebi, há 2, 3 semanas atrás, o relato de uma professora, e isso fala um pouco dos paradigmas que nós temos na educação que eu estava falando antes, o relato de uma professora, de uma criança, a vereadora Rose, que ela tem autismo, e essa criança, pelo fato de ela não conseguir estar ali na sala de aula, né, junto com os outros alunos, sem fazer com que os outros alunos dispersassem, enfim, a professora e a monitora que estava acompanhando ele não sabiam o que fazer e levaram o estudante por 2 oportunidades para uma salinha, um depósito, uma sala totalmente inapropriada para poder acompanhar, cuidar daquela criança. Essa professora se preocupou, denunciou, advertiu, me procurou. E, obviamente, os vídeos e toda a situação que a professora amiga trouxe não era nem um pouco adequado o tratamento que aquela criança recebeu, mas, segundo a monitora, foi o que ela conseguiu fazer naquele momento para poder atender o menino e para poder fazer com que as demais crianças pudessem se manter ali concentradas na nossa aula. Então, nós temos feito movimentos de poder inserir essa gurizada, mas muitas vezes acontecem situações como essa, que são lastimáveis, que a escola, a educação, a ESMED precisam enfrentar para que a gente não tenha mais situações vexatórias, né, e que as crianças não sejam colocadas em situações desumanas, como foi o caso desse menino. Mas eu queria aproveitar para falar de um assunto que eu fui provocada algumas semanas atrás pelas psicólogas e assistentes sociais da ESMED, e sempre quando chegam assuntos aqui nessa casa de saúde mental, de problema na escola, de situações com a família, me vem na cabeça a psicologia e o serviço social. Não há como a gente pensar hoje em serviços públicos qualificados, seja na saúde, seja na educação, seja qualquer serviço, né? Se a gente for pensar, inclusive na Câmara, a gente poderia pensar sobre isso, mas qualquer política pública, nobres colegas, sem a gente pensar no serviço social e na psicologia, para poder acompanhar, para poder fazer um trabalho diferenciado na nossa educação. Muitos problemas que os professores e professoras enfrentam e não sabem lidar na sala de aula, se tivessem ali profissionais, com certeza esses profissionais saberiam dar uma atenção diferente. Então, é urgente que nós possamos pensar como ampliar a presença dos psicólogos e assistentes sociais na educação. Muitas vezes, quando eu falo sobre esse assunto, até outro dia conversei com a secretária Marta sobre isso, e as pessoas acham que eu defendo que tenha um assistente social, um psicólogo por escola. Eu defendo mesmo, porque eu acho que o ideal seria isso. Agora, eu sei que é muito difícil que a gente possa chegar nessa realidade. Portanto, acredito que nós precisamos aumentar o quadro, porque hoje o que nós temos é uma dupla. Uma assistente social e uma psicóloga para a grande região. São mais de 40 escolas que as gurias acompanham, então é claro que elas conseguem olhar somente para situações que já são urgentes. Nós precisamos trabalhar na prevenção, por isso nós precisamos olhar para a lei 13.900
935 de 2019 e pensar como que a nossa cidade pode ser mais assertiva e pode ampliar esse quadro dos profissionais da educação para que a gente possa, de fato, ter atenção. Então, estarei propondo até o final do ano, né, nos meses ali de outubro ou de novembro, um espaço de discussão sobre esse assunto, para que a gente possa pensar, só para finalizar, senhor presidente, combinei com a secretária Marta, sei que é difícil a gente ter alguma mudança de imediato, porque tem uma questão orçamentária, mas que a gente possa pensar dentro dos 4 anos o que o município pode se comprometer em avançar, porque assim nós teremos melhor atenção para as nossas crianças, para a comunidade escolar e também para as famílias. Obrigado, senhor presidente, obviamente vou votar sim. Obrigado, vereadora Andressa. Encerrada a discussão. Em votação, solicito